Chegamos no sexto e último episódio da primeira temporada da série Cidade de Deus, a Luta Não Para. Nesse vídeo aqui eu vou falar tudo o que aconteceu nesse episódio 6, vou falar minha opinião, vou contar detalhes sobre essa história e, claro, quero saber muito de vocês, o que vocês acharam sobre essa reta final. Enfim, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre tudo, claro, esse vídeo aqui contém spoilers. Mas antes, como eu venho fazendo aqui nos meus vídeos, sempre que eu falo algo no vídeo anterior e eu preciso corrigir, eu trago aqui para o vídeo seguinte, né? Porque, claro, eu leio os comentários de vocês, inclusive, muito obrigado, vocês que acompanharam os meus vídeos de análise e tiveram toda essa paciência para me mostrar um outro ponto sobre a história, para me contar algum outro detalhe que eu não tinha percebido, como no caso desse, né? No meu vídeo anterior eu tinha falado que no arco ali da Cynthia, com o Delano, que era o seu filho, o Delano passa a questionar quem é o seu pai. Principalmente quando ele tá ali com o seu colega de trabalho, que é policial, que acaba falando que o pai dele é um bandido e tudo mais. No meu vídeo eu falei que eu interpretei que ele era o filho do Mané Galinha, que era de fato um dos bandidos que confrontou ali o Zé Pequeno, né, durante o filme. Eles têm uma grande guerra por causa disso, mas algumas pessoas comentaram que também havia a possibilidade do Delano ser filho do próprio Zé Pequeno. Isso porque durante a história do filme Cidade de Deus, o Zé Pequeno acaba estuprando a Cynthia. Infelizmente isso acontece e há de fato uma grande possibilidade do Zé Pequeno ser o pai dele, e é por isso que a Cynthia não fala pro Delano quem é o seu pai. Isso fez todo sentido quando eu vi esse comentário, então fica esse mistério aí, né? Quem é o pai do Delano? Pode ser ainda o Mané Galinha, mas também pode ser o Zé Pequeno. Inclusive, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, se o Delano é filho do Zé Pequeno ou do Mané Galinha. Agora sim, vamos falar sobre essa reta final de Cidade de Deus, a Luta Não Para. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Falo muito sobre filme, sobre série. Por favor, não me abandonem. Eu vou continuar falando sobre séries, principalmente séries brasileiras que eu vi que vocês aqui do meu canal consomem bastante, gostam bastante. Então, já peço também que deixem novas séries que eu posso assistir e trazer vídeos aqui pra gente poder conversar. E claro, se você puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, então vamos lá. Para falar sobre esse sexto episódio, precisamos falar sobre o quinto, né? Que acaba acontecendo uma grande tragédia, que foi a morte do Barbantinho, que era um personagem muito importante para essa trama. Era um personagem que é da Cidade de Deus, se dava bem com todo mundo e estava querendo se candidatar para vereador do Rio de Janeiro. Só que no meio da guerra entre a polícia e o Braddock, o Barbantinho fica no meio desse fogo cruzado e acaba sendo atingido e morrendo. Após isso, há uma grande comoção na Cidade de Deus, vários protestos, e tem a cena icônica da Berenice confrontando os policiais que estavam ali para poder reprimir, né, essas pessoas que estavam se manifestando. E como eu venho falando aqui nos meus vídeos, eu acho que a série ela tá nos mostrando muitos temas importantes, que são importantes até hoje. Lembrando que a série se passa em 2004, né, 20 anos mais ou menos após os acontecimentos do filme Cidade de Deus, e eu acho que a história tá ali para nos mostrar que mesmo assim, mais 20 anos depois, né, agora em 2024, a gente tem temas muito parecidos, como o descaso entre o governo e a polícia com os moradores de comunidades, de achar que todo mundo que mora em comunidade é bandido. Também fala bastante sobre o preconceito e sobre ser mulher em comunidade, e esse último episódio vai falar bastante sobre isso, porque temos a Berenice como uma das grandes protagonistas. E lá no finalzinho do quinto episódio, os moradores da Cidade de Deus, com a liderança ali da Cynthia, decidem que quem deve substituir o Barbantinho como vereador é a Berenice. Então a Berenice tem essa missão ali de continuar o legado do Barbantinho, que era um grande amigo dela. E ela faz isso nesse sexto episódio. A gente vê a força da Berenice. Logo no começo, ali nos primeiros minutos do episódio, a gente vê as dificuldades que ela vai enfrentar, principalmente quando ela fala com o Maurício, que era o chefe ali do Barbantinho, que estava ajudando ele na sua eleição. Ele fala que o Barbantinho era uma aposta e a Berenice é um tiro no escuro. Mas a própria Berenice rebate que ela é muito teimosa e quando falam para ela não fazer uma coisa, ela quer fazer 2 vezes mais. E ela até cita uma frase que é muito icônica do filme,
que ela fala que malandra não para, e é uma frase que ela falou lá pro Cabeleira no filme, que é bastante marcante na sua trajetória. Então, durante todo o episódio, a gente vê a Berenice lutando contra o preconceito por ser uma mulher preta e favelada, tentando ser uma vereadora no Rio de Janeiro. E lembrando que a gente está falando de 2004, onde as coisas eram muito mais difíceis, né? O preconceito ainda era muito grande, mas a Berenice vai conseguindo superar tudo isso com muita força de vontade. Ela vai passando pelos lugares, entregando panfleto, conversando com o povo, atacando a polícia, o governo e o próprio Braddock. E tudo isso sem medo de represália, ela vai se demonstrando ser uma mulher muito forte. Não é à toa que lá no final do episódio a gente vê que ela consegue estar entre os 9 vereadores que podem ser eleitos ali como vereador do Rio de Janeiro. E agora falando um pouquinho do Braddock, ele está cada vez mais neurótico, cada vez mais nervoso, muito bravo por tudo que está acontecendo. Ele vê que não é tão fácil assim liderar a Cidade de Deus, uma vez que ele matou o Curió e conseguiu assumir o posto, ele não teve paz em momento nenhum. Principalmente quando tem o Reginaldo na cola dele. O Reginaldo fica fazendo diversas publicações sobre ele, transformando ele num monstro, num grande vilão. Inclusive a gente descobre que é preciso que o Braddock fique vivo, porque precisa desse vilão, Inclusive, a morte do Barbantinho é colocado na conta dele, o que deixa ele muito bravo, porque por mais que ali nos últimos momentos ele teve algumas divergências com o Barbantinho, ele jamais mataria ele. Então o Braddock passa todo o episódio ali vendo as coisas no jornal, sem poder fazer muita coisa, afinal ele não pode sair, ele tá num lugar ali onde ele realmente tá correndo muito risco de vida, e ele desconta muitas coisas na própria Jerusa, que tá ali como agente duplo, e também tem um momento que ele chama a Berenice para conversar. Ele fala que é legal ela se eleger pra honrar o Barbantinho e tudo mais, mas que ela não pode falar mal dele na comunidade, isso vai pegar muito mal. E a Berenice tá sem medo nenhum, inclusive ele aponta a arma pra cara dela, mas ela não tá nem aí. Dá pra ver que o Braddock tem muita estima pela Berenice e ele não consegue ali fazer algo contra ela, mesmo com a Jerusa tentando fazer a cabeça dele. A Jerusa, inclusive, é essa personagem que é como se fosse o diabinho ali no ouvido do Braddock, Ao longo dessa temporada ela fez bastante isso, mas isso não tem surtido tanto efeito nesses últimos momentos do Braddock. E nesse diálogo, o Braddock fala que pode mandar alguém matar o PQD lá na cadeia, Aí trazendo o personagem PQD de volta, que é o par ali da Berenice, e que ela acabou entregando ele pra polícia para que ele não fosse morto, para que ele não tentasse se vingar do Braddock e acabasse morrendo. Mas o Braddock traz isso de volta, meio que deixando uma ameaça, mas isso não surte efeito. A Berenice não recua. E aí, no fim daquele diálogo, o Braddock, ele é até mais agressivo com a Jerusa, falando que se ela desrespeitar ele mais uma vez, ela vai tomar um tiro na cara. Já dá pra ver que essa relação dos dois não seria mais a mesma. Já não seria, porque a Jerusa, ela não gosta do Braddock, ela só ficou com ele por causa do plano que ela tem. Mas, enfim, mesmo que ela quisesse, eu acho que nem o Braddock iria querer mais aquela relação. Inclusive, logo em seguida, tem a cena da Jerusa praticando, tiro ao alvo e conversando com Israel. Ela fala que não confia no pai dele e que o pai dele pode passar a perna tanto nela quanto no próprio filho. Ela diz também que se o Israel não resolver, ela vai resolver por conta própria. E a gente vê que lá no final do episódio ela faz isso. E aí a gente entra num arco que acabou se tornando bastante importante nessa reta final da história, que é entre a Lígia e o Buscapé. Eu sei que o nome dele é Wilson e ele prefere ser chamado assim na história, mas eu vou chamar ele de Buscapé, acho que pela força do hábito. Mas então, os dois passaram toda a temporada reunindo provas, A Lígia, na verdade, que começa tudo isso, porque ela é contratada para fazer uma matéria sobre a mineira na Gardênia, que é uma comunidade, e a mineira é meio que uma facção ali que domina todo o lugar. E a missão da Lígia é mostrar toda essa violência que acontece na comunidade e também a corrupção que tem muito a ver com o Estado. E para isso ela conta com a ajuda do Buscapé, que não só conhece muitas comunidades, como também trabalha como fotógrafo e pode usar disso para construir muitas provas. No episódio a gente descobre que a revista que deu essa missão para a Lígia desiste, principalmente quando as coisas começaram a ficar
mais pesadas, mais sérias. Uma testemunha morreu, né, por causa disso, e a revista decidiu recuar e liberar a Lígia disso, mas ela já está num momento que ela não quer desistir, e para isso o Buscapé leva ela até o jornal onde ele trabalha para conseguir postar essas notícias em algum lugar. No começo, o chefe ali do Buscapé fica com o pé atrás, não quer se envolver nisso, mas ele passa a ver que as provas começam a ficar bastante concretas, e aí não tem jeito, ele quer jogar toda essa merda no ventilador. Tem um momento que é um momento chave para as provas que eles precisavam, é que eles acabam rendendo o cara que financiava toda a campanha ali do Reginaldo, é um braço direito ali do Reginaldo, eles rendem ele como se fossem ladrões, acabam prendendo ele no carro e fazendo ele confessar muitas coisas. É o primeiro momento ali que o Buscapé consegue fazer algo nesse tipo. Lá no filme a gente tinha visto que ele tinha tentado fazer um assalto numa farmácia e também no ônibus, mas não conseguiu. E eles conseguem tudo isso porque eles acabam entrando em contato com o Rogério Reis, que foi uma das maiores inspirações do Buscapé no filme, que é um fotógrafo policial muito renomado. A gente vê que o Rogério, na série, ele não tá mais nesse ramo, ele tá fotografando outras coisas, mas eles acabam dando essa luz, né, de que o Buscapé e a Lígia podem ir atrás de pessoas ali próximas do Reginaldo. E nessa conversa, ele acaba descobrindo uma coisa muito importante para a história, que é um fato sobre a Jerusa, o passado da Jerusa, né? A Jerusa, ela tinha um pai que acabou se envolvendo no tráfico. Ele era um boi de piranha pro Curió, mas ele acaba sendo pego com quilos e quilos de cocaína no seu caminhão e leva toda a culpa. A própria Jerusa, momentos antes, ela tinha falado que ela não iria ser boi de piranha de ninguém. A gente vê como esse assunto é sério para ela, porque o seu pai passou pela mesma coisa. E é aí que descobrimos que tudo isso não passa de uma vingança da Jerusa, né? Ela decidiu ficar próxima do Braddock e, consequentemente, do Curió, para tentar ali se vingar deles. Eu gosto muito da personagem Jerusa, desde o primeiro episódio, ela tem demonstrado ser uma personagem ali muito frenética e tal, e apesar de ser uma péssima pessoa, eu acho que a personagem em si, ela funciona muito bem na história. E nesse momento também, eu acho que essa conversa que a Lígia e o Buscapé têm com esse Rogério é fundamental para a gente descobrir várias coisas. A outra coisa é que os planos do Reginaldo eram formar uma guerra na Cidade de Deus, colocar o pai contra o filho, né, que é o Curió, contra o Braddock, para que tudo fique desestabilizado, o Braddock assuma e aí ele lute contra o Braddock para derrotar o Braddock e levar o Touro, que é o chefe ali da mineira na Gardênia, para poder comandar a Cidade de Deus. Eles até falam que a mineira tentou por diversas vezes se instaurar ali na Cidade de Deus, mas o Curió nunca deixou. Então esse seria o momento ideal para o Touro ir lá e assumir, né, todo o comando ali da Cidade de Deus. E com o Touro no poder, consequentemente o Reginaldo também conseguiria muitos votos e muito apoio dos moradores da Cidade de Deus. Só que toda essa matéria da Lígia e do Buscapé acaba sendo postada. O jornal decide divulgar, jogar toda a merda no ventilador. Eles falam de toda a corrupção do Reginaldo com relação à Gardênia, todas as coisas que ele faz, até mesmo lá no passado, quando ele aceitava propina do Zé Pequeno, isso tudo foi mostrado. E tem também aquela foto onde o Israel tá beijando a Jerusa, né, que o Buscapé tira, e eles postam no jornal mostrando que eles todos são farinha do mesmo saco. E aí a Jerusa, ela fica num momento muito delicado, porque ela não pode mais voltar pro Braddock, porque o Braddock vê esse jornal e ele descobre que ela tá tramando contra ele, e ela também não tem o apoio do Israel, que decide se afastar dela para focar na sua candidatura. Então a Jerusa tem uma brilhante ideia que eu vou falar daqui a pouquinho lá no fim desse vídeo. Mas antes eu preciso falar de alguns momentos legais que aconteceram, que foi a Berenice conquistar muitas pessoas e se tornar uma das candidatas mais votadas ali da eleição. Isso foi muito bacana, né? Ver ela conseguindo esse apoio das pessoas e também crescer. Tem um momento em que ela dá entrevista para televisão e ela primeiro fala um pouco sobre o seu passado, né? O entrevistador fica tentando ali menosprezar ela pelo fato dela ter sido presa, mas ela tem um jogo de cintura muito bom e acaba, enfim, falando muito bem diante da televisão. Tem um momento legal entre o Buscapé e a Leca, a sua filha. A gente viu que ao longo da temporada eles não se davam bem, era uma relação muito difícil, eles eram muito afastados, e aqui eles conseguiram fazer as pazes, né? A própria Leca fala que tem muito orgulho do pai, principalmente
por essa matéria que ele postou, né? Porque antes ela achava que ele apenas usava dos moradores das comunidades para poder conseguir dinheiro e tudo mais, era meio que um mercenário ali, e ele acabou ouvindo, né, essas críticas e fazendo algo diferente, e ali os dois terminam numa relação muito boa. E o Buscapé decide ficar no Rio de Janeiro. A Lígia, ela tinha falado que estava pretendendo se mudar para a Espanha de novo, né, porque ela morava antes na Espanha, porque ia ficar muito perigoso, afinal foram eles os responsáveis por postar essa matéria, então muito provavelmente iriam atrás deles, e é o que de fato acontece. Enquanto o Buscapé tá levando a Lígia embora, uma moto a mando do Toro segue eles e acaba, né, atirando no carro deles e atingindo ele mesmo e a Lígia. Dá pra ver que ali na cena final o Buscapé ele fica ferido, mas ele aparentemente tá bem. Porém, a Lígia não, ela tá desacordada no chão. Não se sabe, né? Termina a temporada sem a gente saber se essa personagem morreu ou se ela apenas ficou gravemente ferida. Outra coisa também é que o Reginaldo ele é exonerado do cargo de secretário de segurança do Rio de Janeiro e a partir disso ele decide focar na candidatura do seu filho Israel, que é o único momento que eles podem ganhar alguma coisa. Mas lembrando que o Reginaldo ele é muito ganancioso e ele pensa no seu bem-estar antes de qualquer coisa, antes mesmo do seu filho. Então, passa a sensação que ele não tá muito feliz com isso e ele pode passar o filho dele para trás. Mas isso tudo vai ser melhor trabalhado na segunda temporada, que a gente vai descobrir aí quais são os planos do Reginaldo. Agora, assim, caminhando pro fim do episódio, a gente tem um grande clímax, que é a Jerusa, ela decide ir até onde tá o Braddock, e aí o que parece que ela tava ali se entregando e tudo mais, na verdade ela armou uma emboscada. E eu achei esse momento muito bom, porque ela foi atrás do Geninho, para poder conseguir o apoio dele e levá-lo onde o Braddock está escondido. Então o Geninho chega lá e acaba rendendo o Braddock, que não esperava, né, esse confronto. Eles até mandam o Pezinho embora e o Braddock fala pro Pezinho seguir a vida dele, enfim, tomar um outro rumo na vida. Quero muito ver como que o Pezinho vai estar nessa segunda temporada, qual que vai ser o arco desse personagem. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o ator que fez o Pezinho, tanto no filme quanto agora na série. Eu vou deixar o link dessa entrevista para vocês conferirem aqui na descrição. Mas então, foi a única forma da Jerusa não só conseguir se vingar, como também sair dessa situação. Afinal, o Braddock iria atrás dela, né? Ela não estava sã e salva. E ela não podia contar com o Israel. E aí ela achou essa saída assim que foi genial. Eu achei uma estratégia muito boa da Jerusa. E com isso, o Geninho acaba matando o Braddock. Dá pra ver que depois ele fica muito triste, porque era meio que o irmão, né? Eles cresceram como irmão, mas ele sabia que tinha que fazer isso porque foi o Braddock que matou seu pai. Então a gente pode concluir que o Geninho vai ser o líder ali da Cidade de Deus. A gente perde um personagem muito importante para a história, que foi o Braddock, mas já era de se esperar que o Braddock morreria, né? Ele estava numa situação muito difícil. O personagem já estava sendo levado à loucura desde a metade da temporada. Então seria difícil manter esse personagem vivo. Eu meio que não fiquei surpreso quando vi que ele morreu. Eu gostei muito, como eu falei, desse plano da Jerusa e tô muito curioso para ver qual que vai ser o papel dela na segunda temporada. Será que ela vai formar uma parceria com o Geninho? Será que ela vai ser um par romântico do Geninho? E por falar em par romântico, ainda sobre o Buscapé e a Lígia, eles não formaram um par romântico, tá? Eu achei que eles fossem formar um casal, mas não. Eles acredito que eram apenas amigos. Eu achei legal e foge um pouco desse clichê, né? Que um homem não pode ser um amigo de uma mulher. Enfim, eles precisam ser sempre um casal, quando na verdade eles são apenas bons amigos. E uma outra pequena cena que mostra ali no final é do PQD na cadeia. Ou seja, esse personagem ele vai retornar para a segunda temporada e vamos ver aí o que ele vai fazer. A temporada termina não com um grande gancho para a próxima temporada, afinal não foi um acontecimento que a gente fala assim, meu Deus, preciso saber o que aconteceu para ontem, mas ela termina de uma forma legal e com diversas possibilidades. Eu confesso que gostei bastante desse final, achei uma ótima saída para Jerusa, achei que teve muitos arcos que foram resolvidos, como o do Buscapé com a Leca. Isso foi muito legal ter acontecido, né, essas pazes dos dois, mas teve alguns personagens que não tiveram final, como o Delano, né? Qual que é o papel dele nessa história, né? Ele era o policial, mas enfim, que fim ele vai ter, né? O da própria Cíntia, que é a sua mãe, o da Leca, né?
com relação à banda dela, à carreira musical dela e tudo mais, e alguns outros personagens que a gente não sabe exatamente como terminaram. Mas, no geral, eu acho uma temporada boa. Eu acho que ela teve altos e baixos, teve episódios mais fracos, como o caso do segundo episódio, por exemplo, que eu não gostei tanto. Mas eu acho que foi uma série que levantou ótimas discussões, fez diversas homenagens ao filme, trouxe personagens muito importantes do filme para a história, a gente soube um pouco mais sobre esses personagens. Eu acho que eles trabalharam muito bem. Num geral, eu gostei bastante. Em breve, eu quero fazer um vídeo sobre o futuro de Cidade de Deus, A Luta Não Para, o que a gente pode esperar dessa segunda temporada, quais são os arcos que podem aparecer, e quero, claro, saber de vocês o que vocês acharam sobre tudo isso, sobre esse episódio e a temporada como um todo. Vamos conversar aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que acompanharam junto comigo essa jornada, né, de assistir a primeira temporada. Como eu falei, pretendo trazer mais vídeos sobre tanto Cidade de Deus quanto outras séries que forem surgir. Enfim, vamos criar essa comunidade de pessoas que gostam de séries nacionais, porque tem séries nacionais muito boas e que precisam ser assistidas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, vai me ajudar bastante. Até a próxima. Tchau!